Olá, companheiros de Ideal Espírita, meu nome é Marcos Viana e estamos aqui dando continuidade à série de 5 vídeos abordando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Este é o segundo vídeo e vamos abordar o item 11, onde Kardec vai falar sobre esquecimento do passado. E os espíritos vão tratar deste item sobre esse questionamento das pessoas, porque se a gente reencarna, por que a gente não lembra das encarnações anteriores? E eles então nos explicam que o esquecimento do passado é uma bênção que Deus confere a todos nós, porque todos nós, na nossa grande maioria de espíritos que hoje estamos encarnados no planeta Terra, não temos um passado muito invejável, não temos um passado de que possamos nos alegrar com ele. Na nossa grande maioria, fomos criminosos de todos os matizes, seja roubando, seja matando, seja destruindo famílias, seja traindo a confiança daquelas pessoas que nos amaram, seja sendo desocupados e orgulhosos. Então, não temos muito com que nos alegrar do nosso passado. Por isso, ainda encarnamos no mundo de provas e expiações. E muitos de nós, se nos lembrássemos do nosso passado, possivelmente enlouqueceríamos. Então, Deus nos concede a bênção do esquecimento para que a gente possa trilhar o caminho da nossa evolução sem esse peso da lembrança das coisas erradas que fizemos em nosso passado. Imaginemos nós se um filho que nos nasce soubéssemos que nós no passado tiramos a vida daquele filho. Que estrutura emocional, psicológica teríamos para educar aquele filho, para corrigir de suas dificuldades, de suas pirraças, de seus equívocos? Nos sentiríamos impotentes, humilhados diante daquele que foi nossa vítima no passado. E ele também se lembraria que nós fomos o assassino dele. Imagina como seria a situação familiar numa casa em que o seu filho soubesse, em que o meu filho soubesse que eu fui o assassino dele no passado e eu soubesse também. A convivência se tornaria muito mais difícil do que já é, mesmo sem a gente se lembrar. Porque normalmente nessas situações o filho é aquele filho muito rebelde e que tem extrema desconfiança de nós, não acredita na nossa postura. Por quê? Porque no passado nós tiramos a vida dele. Imagina se uma filha que a gente tenha, nós soubéssemos que no passado nós induzimos esse espírito, que hoje é nossa filha, nós o induzimos à prostituição. Com que moral, com que condição emocional nós teríamos para aconselhar esta filha a seguir o caminho reto, a seguir o caminho decente? Não teríamos nenhuma. Então, por esta situação, como ainda não temos um passado de que podemos nos lembrar com alegria, pelo menos de termos nos redimido de nossos erros ainda, Deus nos concede a bênção do esquecimento, para que a gente possa começar esta encarnação como se fosse do zero e tentarmos agir o melhor possível. E Kardec vai nos falar que nós podemos ter uma ideia, uma noção do que fomos no passado pela análise das nossas tendências, dos nossos vícios e das nossas virtudes, ainda que poucas. Basta a gente analisar que a gente vai perceber, olha, isso aqui eu já consegui superar, esse erro eu já consegui superar. Agora eu ainda tenho esse erro aqui, eu ainda sou apegado ao dinheiro. Então, no passado, possivelmente, eu fui uma pessoa sovina, eu fui uma pessoa egoísta, né? Eu tenho desequilíbrios no campo da sexualidade, então eu já sei que é naquele campo ali que eu tenho que trabalhar para me superar,
para me vencer. E se eu trago dificuldades no campo da sexualidade, possivelmente no passado eu errei por este caminho. Pelo menos errei mais gravemente por este caminho. Né? Se eu sou uma pessoa ingrata, se eu tenho uma tendência à ingratidão, possivelmente no passado eu errei por esse caminho. E é ali que eu vou ter que me trabalhar. Porque não importa o que eu fui no passado, importa o que eu sou hoje. E o que eu tenho que me melhorar. E o quanto eu estou me esforçando para tentar superar os meus vícios e fraquezas. Se eu sou uma pessoa fraterna, então o campo da fraternidade é algo que eu já consegui me trabalhar no passado e já estou tranquilo em relação a essa questão. Se eu sou uma pessoa generosa, que bom, porque eu já consigo, é sinal de que o egoísmo não é mais um defeito que eu tenho, eu já consigo ser generoso, já consigo ser fraterno. Né? Então a gente vai analisando as facilidades morais que a gente tem e as dificuldades morais e, através desta análise, através do autoconhecimento, a gente vai saber o que a gente precisa fazer para nos melhorarmos. E, conforme a gente vai evoluindo e vamos quitando os nossos erros do passado e vamos desenvolvendo virtudes que se contrapõem àqueles defeitos, aí sim, com o passar das encarnações, nós vamos poder começar a lembrar o que a gente foi no passado, porque o passado, a gente vai lembrar que a gente já cometeu um erro, mas a gente já reparou aquele erro. Então, conforme nós formos reparando os nossos erros e superando nossas limitações morais, nós vamos passar a ter condições de lembrar do nosso passado. Mas quando chegar esta época em que tivermos evoluído o suficiente para lembrarmos do nosso passado, nós não vamos ficar tão apegados a querer saber quem foi, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Porque nós vamos ter adquirido a consciência de que se o passado nos traz a bênção da experiência, ele não é para a gente ficar olhando para ele como quem olha para uma lata de lixo, se lamentando, chorando, porque eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Não, a gente vai saber, ou não, eu fiz isso, eu tirei a vida de uma determinada pessoa, mas eu já na encarnação seguinte, eu recebi aquele mesmo espírito como pai ou como mãe e me dediquei a vida inteira a conduzir aquela pessoa ao bom caminho e à felicidade. Então aí a nossa consciência já vai estar mais tranquila para lembrarmos daquele equívoco que cometemos, porque a gente já se redimiu diante daquele erro, certo? Então, as orientações que os Espíritos nos traz a respeito do esquecimento do passado e que a gente não fique apegado a querer saber quem eu fui ou quem eu deixei de ser, porque possivelmente não fui muito boa coisa no meu passado espiritual e por isso ainda estou reencarnando num mundo de provas e expiações. E que a gente procure sim fazer do presente algo bom, algo que a gente possa, no futuro, nos lembrarmos desses dias sem peso, sem tristeza e com alegria de termos agido corretamente ou de termos nos esforçado ao máximo para fazer o melhor ao nosso alcance. Muita paz para todos, fiquem com Deus.